Saudações de paz a todos vocês, a todos os nossos membros e amigos da IPR de Goiânia. Eu sou o pastor Moisés de Moura, eu sou o presidente da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Goiânia. E o conselho da nossa igreja ele esteve reunido hoje pela manhã e após ter acompanhado diariamente e regularmente as informações do Ministério da Saúde, também após ter observado o decreto do governador do estado do Paraná e analisado as orientações de médicos infectologistas a respeito do Covid-19 ou coronavírus, uma doença respiratória. Então o Conselho ele tomou algumas decisões, porque nós entendemos e reconhecemos que o Brasil vive uma situação epidêmica e esse contexto, esse quadro exige de nós como igreja ações de prevenções, em especial nas reuniões realizadas no templo e também nos lares dos nossos membros. Porém, qualquer iniciativa deve ser executada com prudência e equilíbrio para evitar o desespero, muito alarmismo também com respeito a esse problema. Devemos sim criar uma forte conscientização social e oferecer proteção a todos os que frequentam os ambientes e programas coordenados pela nossa igreja. Queridos, portanto, nós queremos comunicá-los que a Igreja Renovada de Goiânia, juntamente com o seu conselho, decide em não suspender as nossas reuniões. Elas acontecerão, claro, com números restritos de participantes, conforme as recomendações e instruções dos órgãos de enfrentamento ao Covid-19 ou ao coronavírus. Também nós informamos e comunicamos a todos os membros e amigos da igreja que a reunião de terça-feira, ou seja, o nosso Tadel, deverá ser realizada somente com a participação da liderança de célula. Isso inclui líderes, vice-líderes e hospedeiros de célula. Somente esses poderão participar da reunião de terça-feira, o nosso Tadel. Também informamos que não realizaremos a nossa tarde de bênção. Por quê? Porque entendemos que esta é uma reunião pequena, onde ajuntamos um grupo menor de pessoas, porém esse grupo é sempre frequentado por alguns idosos. Ou seja, a maior parte dos participantes da nossa tarde da bênção são idosos. E os idosos estão no grupo de alto risco dessa pandemia. Então é melhor não realizar a nossa tarde de bênção. Também o Conselho decidiu que nós não faremos a EBD, mas faremos um culto às 9 horas aos domingos, com a frequência somente dos membros e líderes de células das redes laranja, azul e preta. Então, o nosso culto às 9 da manhã vai ser um culto, em vez de ser escola dominical, com a participação de todos os membros, de todos os líderes, de todos os integrantes das redes laranja, azul e preta. O Conselho também informa que faremos um culto aos domingos, às 19 horas, com a frequência somente dos membros e líderes de células das redes amarela e verde. Então assim, nós teremos 2 cultos aos domingos. Em vez de termos escola bíblica, teremos um culto às 9. Esse culto acontecerá com a participação das redes laranja, azul e preta. E teremos outro culto às 19. Esse culto das 19 será com a participação das redes amarela e rede verde. Também informamos que as nossas células deverão continuar acontecendo em seus dias e horários normais. Aconselhamos todos os líderes a intensificarem o discipulado semanal ou quinzenal, pois sabemos que Satanás usa dessa situação para desviar muitos da fé, e nós não podemos perder ninguém para o diabo. O Conselho também informa que estamos intensificando a higienização em todos os ambientes do nosso templo e disponibilizando em pontos estratégicos álcool em gel e lenços descartáveis.
Informamos que os membros não devem ir aos cultos ou células se estiverem apresentando qualquer sintoma gripal. Convocamos os nossos membros a intensificarem os seus cuidados com a saúde individual. Também informamos que todos, ao chegarem ao templo, deverão higienizar as suas mãos com álcool gel 70. Então você, quando for vir ao templo, antes de entrar vai ter um diácono, uma diaconisa ou um líder vai estar te recepcionando com um vidro de álcool em gel. Ao chegar, ele vai pedir para higienizar a sua mão. Por favor, vamos tomar essas medidas. Então permita o líder, permita o diácono ou a diaconisa higienizar a sua mão, ok? São medidas cautelares que nós precisamos colocar em prática. Também o conselho informa que os membros não deverão cumprimentar com apertos de mão, beijos ou abraços, principalmente indivíduos do grupo de risco. Isso inclui bebês e idosos. Pedimos a todos que orem para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que os impactos dessa pandemia sejam os menores possíveis. Orem também pelos doentes, para que a recuperação deles possa ser breve. Orem pelos profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros. Orem também pelas famílias deles, porque eles enfrentarão dias difíceis daqui para frente. Orem para que saiamos dessa crise mais confiantes em Deus, mais confiantes no Senhor, amando muito mais ao nosso Deus e à nossa igreja. Ore também para que através dessa pandemia muitas pessoas possam ser levadas ao conhecimento de Cristo como Salvador da vida delas. Pedimos aos membros que não façam deste momento um meio para se afastarem de Deus e também de sua igreja. Lembrem-se, nós somos uma família em Cristo Jesus. Pedimos a todos que de fato amem a Igreja Presbiteriana Renovada de Goioré. Assim, não parem de adorar a Deus através, claro, das nossas reuniões de célula, das nossas reuniões pequenas que acontecerão no templo também, mas continuem adorando a Deus por meio dos dízimos e também das ofertas, pois nós temos despesas que continuarão acontecendo. Por exemplo, todos os meses nós temos que pagar as parcelas do nosso campus renovado, o tão sonhado campus que nós esperamos iniciar a construção dele ainda esse ano. Somos uma igreja formada por homens e mulheres de fé. Portanto, não devemos fazer da nossa fé um convite à irresponsabilidade, porque Deus não nos deu somente a capacidade de adorá-lo, mas Deus também nos deu capacidade de pensar e raciocinar. É claro que não podemos nos deixar ser tomados pelo pânico, pois essa é a hora de termos fé e esperança. Não devemos nos desesperar, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Essas medidas cautelares começarão a valer a partir do dia 18 e deverão ser praticadas até o dia 3 de abril. Porém, semanalmente avaliaremos a realização das próximas reuniões e manteremos toda a igreja informada a respeito de qualquer instrução mediante recomendações das autoridades competentes. Certo do bom entendimento e a fim de mantermos um ambiente seguro para os nossos encontros, contamos com a participação e com o cuidado de todos. Aproveitamos esse momento para declarar a nossa confiança na soberania de Deus, pois Deus está no controle de tudo. Destarte, em uníssono canto, nós podemos declarar como salmista, podemos dizer: as nações se agitam, os reinos se abalam, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Afirmamos que não temeremos as más notícias, pois o nosso coração
está firme e confiante no Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe Goioré. Deus abençoe o Paraná. Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus.